as fontes. Olha. Oi. Ah, tá. Ó, fonte de luz, a gente classifica em 2 blocos principais. Primário e secundário, e esse outro aqui que é a pontual ou extensa. O que é uma fonte de luz primária ou secundária? O que é esses 2 grupos que eu estou falando? Primeira parte, que é o primária e o secundário. Uma fonte de luz chamada de primária é aquela que possui luz própria. Ela está produzindo a luz, tá certo? Vocês podem anotar isso no caderno de vocês. Essa é a definição de fonte de luz primária. Ela possui luz própria. Ela produz a luz, certo? Alguém pode me dar exemplo de fonte de luz primária? Sol é o exemplo clássico de fonte de luz primária, certo? A outra fonte de luz aqui, que a gente chama ela de fonte de luz secundária, não é ela que está produzindo a luz. Se eu perguntar para vocês, eu sou uma fonte de luz? Agora, vocês estão me vendo agora, eu sou uma fonte de luz? Sim ou não? Só o fato de vocês estão conseguindo me ver, isso não quer dizer que tem luz saindo de mim, chegando até vocês? Então quer dizer que eu sou uma fonte de luz. Eu possuo luz própria? Não, sim, mas enfim, eu não sou uma fonte de luz primária. Eu não sou uma fonte de luz primária, certo? Eu estou refletindo luz proveniente de outras fontes. Eu sou, portanto, uma fonte de luz secundária. Isso que eu disse é justamente a definição de fonte de luz secundária. É aquela que reflete luz proveniente de outras fontes. Tá certo? Essas outras fontes, gente, que eu estou dizendo aqui, pode ser qualquer uma. Pode ser qualquer uma. Pode ser primária, pode ser secundária, pode ter luz própria ou não, enfim. Fonte de luz secundária está refletindo, não interessa qual que é a outra fonte de luz. Por exemplo, nessa sala aqui agora, se eu apagar todas essas lâmpadas aqui, vocês iam conseguir enxergar alguma coisa ainda? Nessa sala aqui agora, nessa sala. Se eu apagar todas as luzes, vocês conseguiriam ver alguma coisa, correto? Ainda, certo? Porque ela não está perfeitamente vedada. Ou seja, de alguma forma está entrando luz aqui. De alguma forma está entrando luz. Só o fato, então, de vocês conseguirem ver alguma coisa quer dizer que é fonte de luz. Alguns anos atrás tinha uma questão no vestibular, eu até coloco ela, aquela questão muito fácil nas minhas provas, no ensino médio. O cara chegava e falava o seguinte, ó. A frase era assim, uma lâmpada é uma fonte de luz primária, tá certo? Essa é a frase. Tinha várias alternativas, uma delas para você julgar, certo ou tá errado. Uma lâmpada é uma fonte de luz primária. Certo ou errado? Certo ou errado? A frase está errada. Por que a frase está errada? Quando eu falo lâmpada, vocês imaginam ela acesa ou apagada? Acesa, tá. Mas ela pode estar apagada? Pode. Uma lâmpada acesa é uma fonte de luz primária ou secundária? Primária. Uma lâmpada acesa é primária. Uma lâmpada apagada, você nem pode falar que ela é secundária. Ela pode ser secundária. Uma lâmpada apagada num quarto escuro é fonte de luz? Não é, nem primária nem secundária. Mas a frase, uma lâmpada é uma fonte de luz primária, está errado. A frase correta seria o quê? Uma lâmpada acesa é uma fonte de luz primária. Entenderam? As pessoas falam que é pegadinha. Gente, não é pegadinha. Eu costumo falar para os meus alunos que não existe pegadinha. As informações estão todas ali, elas não estão escondidas debaixo da sua carteira. Tá ali, ó. Se ele está falando, uma lâmpada é uma fonte de luz primária. Tá, objeto, lâmpada. O que é uma fonte de luz primária? Tem luz própria. O que é uma fonte de luz secundária? Que reflete. Tá, a lâmpada, o objeto lâmpada, tem luz própria? Só se ela estiver acesa. Pronto, quer dizer que a frase já está errada. Vocês entenderam? Você vai comprar uma lâmpada no supermercado, que lá é primária, ela está sempre acesa. Você comprou ela acesa, leva em casa ela acesa, coloca, já está acesa. Não. Vocês entenderam? Então, toma cuidado com esse tipo de afirmação.
Essa história aqui de pontual ou extensa, gente, vai depender do tamanho. São as dimensões. Por exemplo, quando a gente estuda lá, você vai calcular a velocidade de um carro que sai de Maringá e vai para Londrina. Você precisa levar em consideração o tamanho do carro? Não, então quer dizer que o carro é considerado uma partícula. Você vai calcular o tempo em que um trem atravessa uma ponte. Você pode considerar o trem como uma partícula ou você tem que levar em consideração o tamanho do trem? Você tem que levar em consideração. Em termos de fonte de luz, é a mesma coisa. O que é chamado uma fonte de luz pontual? É quando as dimensões são desprezíveis. Para aquele estudo que você está fazendo, as dimensões não vai fazer diferença alguma, tá certo? Uma lâmpada distante, uma lâmpada de filamento pequenininho ali no teto, o tamanho não é importante, fonte de luz pontual. Pontiforme, mesma coisa. A extensa é exatamente o contrário da fonte de luz pontual. O que vocês devem anotar ali para vocês ali como definição de fonte de luz extensa? É quando as dimensões devem ser levadas em consideração. Tá certo? Aí você fala, mas no vestibular não vai cobrar isso. Tudo bem, eles não vão, é difícil, melhor dizendo. Eles cobram o que é extenso, o que é pontual. Eles vão te dar situações e vão perguntar, tá, isso daí acontece porque é pontual, isso daí acontece porque é extensa, como é que é? Aí você tem que saber o que é uma fonte de luz pontual, o que é uma fonte de luz extensa. Por exemplo, se eu falar assim para vocês, eu estou aqui agora, eu sou um objeto opaco, o sol está ali, em determinado horário da manhã, tem o sol ali e eu estou aqui. E eu pergunto, onde é que está a minha sombra? 90% das pessoas vão apontar onde? Vai apontar ali para o chão? Vai ou não vai? Eu estou aqui, o sol está ali. Pergunta, onde é que está a minha sombra? 90% vai falar, está ali, tá. Aquilo que a gente vê no chão é a sombra? Deve estar pensando, eu sempre achei que fosse, mas aquilo que a gente vê no chão não é a sombra. É o quê? É a projeção da sombra. É a projeção da sombra. A sombra em si vai ser o tema da nossa próxima aula. Sombra, penumbra, projeção de sombra e assim por diante.